Olá, sou o professor Maximiliano e essa é a primeira parte da nossa aula de primeira lei da termodinâmica, aula que faz parte da disciplina de Físico-Química 1B do Departamento de Físico-Química do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, quando se fala em trabalho, em mecânica, o que se pensa é se ter um corpo e este corpo então, ou neste corpo atua uma força resultante e essa força resultante faz com que o corpo adquira uma velocidade, de modo que a força resultante modifica as propriedades mecânicas do corpo. Agora, o que vai ocorrer se, em vez de um corpo, tivermos um sistema que é preso no seu suporte, preso na mesa, e em vez de ser uma caixa, um corpo que se movimenta, ele é dotado de um pistão e dentro se coloca um gás. Ao se aplicar uma força sobre este pistão, em vez do corpo adquirir velocidade, em vez desta força resultante modificar as propriedades mecânicas do corpo, essa força ela vai modificar as coordenadas termodinâmicas do sistema, como por exemplo o volume que contém, por exemplo, o gás aqui dentro e, consequentemente, a pressão deste gás e também temperatura e outras propriedades. Logo, é justo postular que existe uma energia interna aonde um sistema termodinâmico armazena essa energia recebida na forma de trabalho. Então, o conceito de trabalho em termodinâmica é dito como a energia trocada como consequência exclusiva de uma força que atua entre o sistema e o meio externo. E isso pode ser observado aqui no experimento de Joule. No que consiste o experimento de Joule? Ele tem um peso, que aqui é o nosso reservatório de trabalho, e este peso é deixado cair de uma altura H1 até uma altura H2. Ao fazer isso, ao peso cair, ele modifica, ele faz girar esta roldana aqui, que faz então com que a pá transmita energia para dentro do sistema. Como o sistema é constituído de paredes adiabáticas, paredes que evitam a perda de calor, a energia transferida para dentro do sistema por meio das pás pode ser observada como variação de temperatura. Bom, calor, então, é a energia transferida exclusivamente devido à diferença de temperatura. O que se observa é que existe, então, uma proporcionalidade entre a quantidade de calor e a diferença de temperatura entre o sistema e a vizinhança, por exemplo. E essa proporcionalidade ela é igualada por uma constante de proporcionalidade que é a capacidade térmica. A capacidade térmica de um sistema, então, ele depende não só da natureza do sistema, como também da massa e do intervalo de temperatura considerado. Ora, mas o calor, ele é um processo e não uma propriedade.
calor é energia em trânsito. E essa energia só estará em trânsito enquanto houver diferença de temperatura. Quando cessar a diferença de temperatura, o fluxo de energia na forma de calor também cessará. Uma caloria, então, foi definida como a energia necessária para passar 1 grama de água de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Esse intervalo de temperatura de 14,5 para 15,5 é necessário, uma vez que se percebe que a capacidade térmica ela é função do intervalo de temperatura. Então, se desejamos descobrir quanto calor foi trocado em um determinado processo, nós precisamos saber como que a capacidade térmica desse sistema se comporta neste intervalo de temperatura. E sabendo isso, então, nós podemos integrar entre as temperaturas T1 e T2 para chegar na quantidade de calor que foi trocada no processo. Bom, um dos experimentos de Joule demonstrou que a razão entre o calor e o trabalho em uma transformação cíclica é uma constante. E a essa constante J é o equivalente mecânico do calor. Ora, se medirmos o calor em calorias e o trabalho em Joule, chegamos à conclusão que uma caloria é igual a 4,18 joules. E uma coisa muito importante, essa equivalência entre o trabalho e o calor constitui justamente a primeira lei da termodinâmica. Bom, para nós aqui, toda energia que entra no sistema é considerada positiva, de modo então que o calor é considerado positivo quando o sistema recebe este do meio externo, num processo endotérmico. E o trabalho é considerado positivo quando o meio externo realiza trabalho sobre o sistema. Agora, tão importante quanto isso é percebermos que a distinção entre trabalho e calor se faz na vizinhança. Para o sistema, não faz diferença. O sistema armazena tudo no que a gente vai chamar de energia interna. Como o calor e trabalho são formas distintas de energia, se utilizarmos a mesma unidade para ambos, podemos tornar unitário o fator J visto anteriormente, de modo que em um ciclo percebe-se que calor e trabalho sempre têm sinais opostos. Isso é equivalente a dizer que a soma entre calor e trabalho sempre é zero em um ciclo. A partir desta expressão aqui, podemos escrever essas duas integrais de caminho. Porque se desejamos saber quanto calor e quanto trabalho foi trocado ao longo de um processo, basta somarmos ou integrarmos todo o calor e todo o trabalho ocorrido. Ora, quando a gente olha isso, a gente percebe que em um ciclo essas integrais também são verdades. Agora, a soma das integrais é a integral da soma. De modo que a integral desta soma aqui, sendo zero em um ciclo, nos habilita a definir uma outra propriedade que já foi parcialmente introduzida, que é a energia interna. Ou seja, a soma entre calor e trabalho é definido como uma nova propriedade energia interna. Como nós vimos na nossa revisão matemática, o integral de um diferencial ao longo de um caminho é zero. Logo, nós podemos escrever que o diferencial de energia interna é dado pela somatória de calor mais trabalho, o diferencial de calor mais trabalho. Ou seja, como du é um diferencial exato, como a gente viu na revisão, ΔU então é dado por Q mais W. E isso demonstra que a energia interna U é uma propriedade termodinâmica, ou seja, uma propriedade que só depende do estado inicial e final do sistema.
Assim, a diferença de energia interna entre um estado inicial e final, ΔU, como sendo a diferença de UF menos UI, é igual à soma das parcelas das energias trocadas com o meio externo, sobre a forma de calor e trabalho. Então, a variação de energia interna, calor mais trabalho, como a gente viu anteriormente. Ora, embora a quantidade de calor e a quantidade de trabalhos trocadas dependam do processo, a soma de ambas não depende. De modo que ΔU depende apenas então do estado inicial e final e, portanto, a gente diz que ΔU é uma função de estado e, consequentemente, o seu diferencial é exato, como foi visto na revisão matemática. Tanto U como Q como W são dados em Joule, e Joule é dado em quilograma metro quadrado por centímetro por segundo quadrado. Vamos a algumas definições, então. Para nós, uma máquina é um transformador de energia que retorna sempre ao mesmo estado ao final de cada ciclo repetido indefinidamente. Com base nisso, podemos ter um enunciado da primeira lei da termodinâmica. Este enunciado diz que é impossível a construção de um perpétuo mobile de primeira espécie, isto é, uma máquina que tenha como efeito líquido fornecer ao ambiente uma quantidade de energia superior à quantidade de energia que ela recebe. Ora, este enunciado da primeira lei da termodinâmica é justamente a impossibilidade de haver criação de energia e somente então a transformação de energia é que é possível. Mas então, como que as moléculas armazenam esta energia? O teorema da equipartição de energia clássico pode nos ajudar a explicar isso no caso da translação e rotação, que é ao qual ele se aplica, somente a isso. O teorema diz, então, que cada grau de liberdade de translação e rotação contribui com 1/2 de kT para a energia interna. Ora, grau de liberdade de translação é a possibilidade do átomo, da molécula, enfim, do gás, de se movimentar em x, em y e em z. É por isso que, quando se considera somente a energia de translação, para um átomo nós teremos 3/2 de kT. Por que 3/2 de kT? Porque nós teremos 3 vezes 1/2 de kT. Ora, como R, que é a constante universal dos gases, é igual ao número de Avogadro vezes a constante de Boltzmann, para 1 mol nós vamos ter 3/2 de RT, aonde K é definida desta forma aqui. Considerando-se a rotação, dois casos podem ocorrer. Ou a molécula é linear, e neste caso, moléculas lineares, aqui tem o eixo da ligação, ela só tem momento de inércia nesta direção aqui e nesta direção aqui, porque ao longo do eixo de rotação não há momento de inércia para moléculas lineares. Neste caso de moléculas lineares, cada grau de liberdade, ou só existem 2 graus de liberdade de rotação. Então, moléculas lineares têm, quando se considera translação e rotação, 5/2 de RT, 3/2 de RT dado pela translação e mais 2 vezes 1/2 de RT dado pela rotação. Já as moléculas não lineares, elas têm 3 momentos de inércia e logo 3 graus de liberdade para rotação. De modo então que moléculas não lineares, 1 mol de moléculas não lineares, aqui é tudo para 1 mol, né? 1 mol de moléculas não lineares tem uma energia interna de 3 RT, 3 vezes 1/2 de translacional, mais 3 vezes 1/2 de rotacional.
É muito interessante observar que isso aparece na capacidade térmica. Quando estudarmos capacidade térmica nos próximos vídeos, a gente vai perceber claramente que pode-se chegar a valores muito próximos considerando esses 2 graus de liberdade. Agora que os conceitos de primeira lei foram introduzidos, vamos começar a observar como é que é o trabalho de expansão em um sistema gasoso. Nós vamos começar então com a expansão contra uma pressão constante. Ora, para fazer isso, né, o que a gente observa? Trabalho, a gente sabe que é menos força vezes o deslocamento. Por quê? Porque o trabalho ele é sempre realizado pela pressão externa, de modo então que o trabalho ele é sempre resistivo. Quando um pistão está expandindo, ele está expandindo contra a pressão externa. Ora, mas a gente sabe que pressão é força por unidade de área. Logo, força é pressão vezes unidade de área. Qual área? Esta área aqui. Bem, logo, trabalho, então, trabalho pode ser dado por menos vezes a pressão externa vezes a área vezes dz, aonde dz é o deslocamento que o pistão sofre durante a realização deste trabalho. Ora, mas A vezes dz é justamente o volume, porque se pegarmos a área da base e multiplicarmos pela altura, é justamente o volume do sistema. Para que se tenha então o trabalho completo, basta integrar entre o volume V1 até o volume V2 a pressão externa vezes o diferencial de volume. Bom, como aqui a pressão é constante, ela vai sair fora da integral, ficando somente a integral de dV, que é ΔV, de modo que o trabalho contra uma pressão externa constante é dado por menos P externo ΔV. Bom, numericamente, então, como funciona essa expansão contra uma pressão constante? Se organizarmos o sistema de modo que possa ser limitado aqui o intervalo de deslocamento do pistão, de modo que inicialmente o sistema tenha um volume de 8 litros e no estado final tenha um volume de 20 litros, se o sistema for deixado expandir de uma pressão de 3 atmosferas até uma pressão de 1,2 atmosfera, a área sobre o gráfico pressão por volume descreve justamente o trabalho. Por quê? Porque o trabalho ele é igual a menos a integral da pressão externa vezes dV. O que percebemos então é que é a pressão externa que determina a quantidade de trabalho que é realizada e não a pressão interna. E esta área vai ser fundamental quando compararmos a expansão irreversível contra uma pressão constante com uma expansão reversível de um gás. Aqui temos um outro caso muito ilustrativo, que é uma expansão livre. A expansão livre é quando o gás expande contra o vácuo, ou seja, quando o gás expande sem que tenha nenhuma resistência de uma pressão externa. Ora, se não existe pressão externa, se a pressão externa é zero, e uma vez que é a pressão externa que determina o valor do trabalho, numa expansão livre, o trabalho é zero. Não há realização de trabalho e, consequentemente, também não há troca de calor. Agora vamos para o nosso caso mais interessante, a expansão isotérmica reversível de um gás ideal. Ora, se ela é reversível,
Pode-se trocar, então, a pressão externa na expressão do trabalho pela pressão interna. Isso só é possível em processos reversíveis. Se ela é uma expansão reversível de um gás perfeito, então a forma como a pressão varia internamente é conhecida e ela é dada pela equação dos gases perfeitos. De modo, então, pelo fato de ela ser reversível de um gás perfeito, se pode trocar a pressão externa pela pressão dada pelo gás perfeito. Se ela for isotérmica, na integral a temperatura fica de fora, não precisa ser integrada. Então, aquela pressão do gás ideal, que estava originalmente na integral, pelo fato de ela ser isotérmica, então T também sai fora da integral como constante, resultando então a integral entre V do volume inicial até o volume final de 1 sobre V dV, e a integral de 1 sobre V dV é o logaritmo natural de VF por VI. De modo que essa é a expressão do trabalho reversível de um gás ideal. E esse trabalho ele vai ter uma forma desse tipo aqui no gráfico pressão por volume. Agora, uma vez que no gráfico pressão por volume a área sobre a curva representa o trabalho, rapidamente se conclui que quanto mais alta a temperatura, mais acima fica a isoterma. Quanto mais acima ficar a isoterma, maior será a área formada por essa isoterma e, consequentemente, maior será o trabalho feito. Agora vamos comparar, então, as diferenças entre a expansão reversível e a expansão irreversível. Essa é aquela mesma expansão irreversível que a gente tratou anteriormente. Mas como seria o comportamento do gráfico se ela fosse realizada de forma reversível? Se ela fosse realizada de forma reversível, o resultado que teríamos seria este aqui. Repare que os volumes iniciais e finais são os mesmos, da mesma forma que são iguais as pressões iniciais e finais. A diferença é que enquanto a expansão contra uma pressão constante de 1,2 atmosferas, ela produzia no pistão uma abrupta movimentação de 3 atmosferas até 1,2 no aumento do volume. No caso da expansão isotérmica reversível, como a pressão interna e a pressão externa estão em equilíbrio, porque o processo é reversível, essa queda de pressão ela é mais suave do que a queda de pressão abrupta que é observada no processo irreversível. Como já discutimos que a área sobre o gráfico pressão por volume é o trabalho, obviamente no processo reversível a área sob o gráfico é maior do que no irreversível, de modo que a expansão reversível produz o máximo trabalho. E esse trabalho extra é justamente dado por esta parte aqui, uma vez que essa parte retangular ela é idêntica ao trabalho obtido com uma expansão irreversível. Então, a expansão reversível é aquela que produz o maior trabalho, porque o sistema não precisa empurrar a atmosfera, uma vez que a pressão interna e externa estão sempre em equilíbrio no processo reversível.
Para concluirmos então o trabalho de expansão, vamos expandir ele nos coeficientes térmicos. Isso é conveniente porque coeficientes térmicos são tabelados para muitos gases em muitos intervalos de temperatura. Ora, pegando-se o diferencial total do volume em relação à temperatura e à pressão, o diferencial total do volume em relação à temperatura e pressão vai ser a derivada do volume em relação à temperatura, mantendo a pressão constante, dt, mais a derivada do volume em relação à pressão, mantendo a temperatura constante, dp. Ora, se simplesmente multiplicarmos por P esse dV aqui, teremos P que multiplica, então, o dV. Utilizando-se as definições de alfa e beta, se chega à conclusão que PDV pode ser descrito como alfa dt menos beta dp para um gás real, ou o produto PDV pode ser expresso como nRDT menos VDP para um gás ideal. Na próxima transparência eu vou mostrar essa álgebra que é bem simples. Então, como chegamos nas equações 5.34 e 5.35? Partindo-se do que foi apresentado no slide anterior, percebe-se então que o produto PDV ele é dado por essa expressão, e se recapitularmos que alfa é igual a 1 sobre V dV por dt a P, da mesma forma que beta é igual a menos 1 sobre V dV por dP a T, percebe-se então que dV por dt a P pode ser substituído por alfa vezes V, e dV por dP a T pode ser substituído por menos beta V. Fazendo a distributividade, né, percebe-se que o produto PDV pode ser dado por P vezes D, alfa dt menos beta dP. Ora, para o gás ideal, alfa é 1 sobre T e beta é 1 sobre P. Fazendo a substituição na expressão 5.34, se chega facilmente na expressão 5.35. Todos os exemplos que apresentamos até agora são exemplos de transformações termoelásticas. Transformações termoelásticas são aquelas onde somente o trabalho de expansão é realizado. Mas, dependendo do sistema, outros tipos de trabalho podem ser feitos. Como, por exemplo, um trabalho de extensão, quando se tem, onde F, né, é a tensão e ΔL é a variação de comprimento do sistema. Ou um trabalho de elevação de um peso, dado pela energia potencial gravitacional, ou um trabalho elétrico realizado por uma célula ou por uma pilha, ou o trabalho de tensão superficial, que ocorre então em superfícies e interfaces. Com isso concluímos então a primeira parte da nossa aula de primeira lei da termodinâmica, onde revisamos conceitos sobre energia interna e trabalhos de expansão. Até o próximo vídeo.